Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje nós vamos receber aqui Juliana Fraga, ela que é vereadora daqui da cidade de São José dos Campos, né, pelo Partido dos Trabalhadores, e nós aqui vamos debater um pouco, né, problemas, a política aí de São José dos Campos, algo que particularmente eu gosto de fazer e por achar importante, né, que é a sede, né, do canal do Mesa de Debates. Então, sem muita demora, tudo bem, Juliana? Antes da gente começar, por favor, né, para aqueles que não são da cidade de São José, né, por favor, se apresente. Olá, boa tarde, boa noite, né? Já é boa noite, depois das 18. É, Obrigada pelo convite em participar da mesa de debate. É bom a gente conversar sobre política, política local, conversar um pouquinho sobre a política nacional, enfim, né? Conversar. A política é o diálogo, né? É você discutir ideias, é muito importante para que a gente não tenha uma sociedade fascista, né? Para que não tenha aquela coisa só de WhatsApp, de fake news. A gente precisa trocar ideias, não tem questão de inimigos. São ideias, um pode ter uma ideia diferente, desde que respeite, tenha respeito com o outro, né? Eu acho que é sempre muito importante esses debates. E eu agradeço, né, mais uma vez o convite. Eu sou vereadora, sou professora da rede municipal e estadual, sou vereadora aqui de São José dos Campos, estou no meu terceiro mandato, sou mãe da Catarina, casada com Cláudio, e, enfim, e tenho aí, estou aprendendo aqui na vereança ainda, mas tenho um pouquinho já de experiência nesses três mandatos, né? O terceiro mandato a gente já aprendeu um pouquinho aqui. E agora é legal conversar sobre São José. Estamos voltando do recesso, né? Da Câmara, essa semana começa a sessão, quinta-feira começa a sessão, e volta as discussões de novo, mas a gente não para, né? O mandato em si não para, a gente sempre recebe demandas via WhatsApp, Instagram, Facebook, responde, vê o que está acontecendo. Enfim, esse é o nosso papel. Juliana, então vamos aí para a primeira pergunta que é relacionada aí à nossa cidade, mas é algo que ultrapassa um pouco aí os limites de São José, que é em relação à ida, né, do Felício Ramute para vice-governador aí do estado de São Paulo, né, representando aí um dos principais estados que o bolsonarismo levou, né, nessas eleições. Como que você vê esse movimento, Juliana? Bom, aqui em São José, para nós servidores, né, eu sou servidora do município, como professora municipal e estadual. Como servidora, o Felício não foi um bom prefeito, não foi um bom gestor, administrador, pelo contrário, a gente tem tivemos muitos debates, muitos projetos que vieram do governo, né, enquanto ele era prefeito, contra os servidores. Ele apresentou a pior reforma da Previdência, que tirou, para você ter uma ideia, tirou dos servidores municipais que estavam aposentados, que já estão aposentados, que já contribuíram a vida inteira. Ele mandou para a Câmara um projeto que tira 14% ainda desses servidores depois de aposentar. Então, isso é um dos pontos que a gente discutiu muito, teve muita mobilização. Então, assim, a gente em todo momento vê servidores apontando, reclamando, não há um diálogo e respeito, não houve, né, enquanto ele prefeito, não houve respeito pelos servidores, pelas demandas dos servidores. Então, eu não aprovo, a gente
teve sempre, fazendo sempre um contraponto aqui na Câmara, sempre apontando situações, isso é uma, né, com os servidores, mas teve situações também na cidade, a condução que ele teve aqui na pandemia, para você ter uma ideia, logo no começo, ele quis tirar as estagiárias da educação, né? Começou a pandemia, ele simplesmente dispensou as estagiárias, se não fosse através da justiça, elas iam ficar sem proteção nenhuma. Além disso, professores que estavam em substituição, que não tinha vínculo, mas estava na sala de aula, ele fez um empréstimo. O professor, ele pagava o professor, mas o professor depois teve que devolver esse valor, na época de pandemia. Enfim, teve várias conduções, vários momentos aqui que a gente apontava a questão das merendas na época da pandemia. Ele, como prefeito, ao invés de fazer um programa que atendesse o aluno, mas também a sua família, porque era um momento de dificuldade, né? Era um momento onde as pessoas estavam perdendo renda ou diminuindo renda, ele simplesmente fez as marmitas, a marmita para o aluno. Aí o aluno que quisesse ia lá para a escola pegar uma marmita, mas se tivesse mais criança em casa, tem a família. Ao invés de fazer a marmita, a gente sugeriu de fazer uma cesta, dar uma cesta no lugar da marmita, fazer um cálculo e que desse o alimento, porque daí podia alimentar a família. Enfim, são situações que aqui, como prefeito, nós tivemos, assim, vários embates, e é temerário como vice-governador, né, de um estado tão grande, de um estado que também há muito tempo estava na mão do PSDB, mais de 30 anos do PSDB governando, ele era do PSDB até um ano atrás, ele era do PSDB, mudou por causa da eleição, e essa junção com o bolsonarismo, com essa forma de administrar que a gente também não gostou aqui em São José, e agora quero ver enquanto governador. Então, assim, de fato, eu tenho um pé atrás com o vice-governador. Já tenho com o governador, pelo fato das mentiras, né, de um governador que falou que tinha residência aqui em São José, mas não sabia nem onde ele votava. Enfim, vamos acompanhar. Juliana, falando um pouco aí da Câmara dos Vereadores, né? No final né, praticamente quase no final do ano passado, os professores estiveram aí numa luta importante contra a municipalização, da qual eu pude acompanhar enquanto, né, mesa de debates, fazendo cobertura, até mesmo você passou um trecho aí da minha live lá na Câmara, né? E a pergunta que eu faço para você, o que eu vi lá, né, Juliana, foi um verdadeiro circo show de horrores, né? Que um monte de gente, desculpa o termo falar dos seus colegas, mas um monte de gente pau mandada do prefeito. O que acontece com essa Câmara dos Vereadores, Juliana? Liga o microfone. Como eu costumo falar, repetir, isso não é fala minha só, mas é uma bancada do Amém. Infelizmente, é a bancada do Amém. É a bancada daqueles que precisam de cargos na prefeitura, e em troca de cargos na prefeitura, de mendinhas, sabe, daqueles favorzinhos no bairro, ele fala amém para tudo que vem da prefeitura. Não importa se esse projeto vai impactar negativamente na vida das pessoas. Alguns vereadores precisam ter essa moeda, essa troca, esse favorecimento da prefeitura, precisam ter isso, né? Porque senão talvez não seja reeleito, não consiga avançar, não faz o debate político. Então fica nessa coisa amarrada, dizendo amém para tudo que o prefeito manda e prejudicando
se prejudicando mesmo a vida de tantas pessoas. No caso dos servidores foi assim, no caso da municipalização, que você acompanhou bem de perto, e foi muito bom você ter acompanhado, você ter registrado, você ter ficado ao lado dos professores, né, nesse momento, foi muito bom mesmo aos seus vídeos, mas nós temos isso, né, e isso acaba prejudicando a cidade, prejudicando pessoas, prejudicando até mesmo o andamento do município. Porque imagina, uma bancada, a maioria, dizendo só amém ao prefeito, passa coisas que lá na frente pode prejudicá-los também. Então, são situações que, infelizmente, nós temos aqui em São José. Não é a única cidade que acontece isso, mas aqui em São José é gritante, né? São vereadores que às vezes parece que não para pensar o quão impactante vai ser aquela votação na vida do outro, né? Não está vivendo, não conhece ninguém, talvez não tenha ninguém próximo para sentir realmente o peso do seu voto, então ele prefere ficar com isso, prefere ficar com os carguinhos que tem na prefeitura, prefere ficar com aquela obrinha, com aquele tapa-buraco que vai ser feito lá no bairro, a pedido de alguém, porque talvez assim ele seja reeleito. E aí você viu a municipalização de 17 escolas, né? Logo no final do ano, há 2 meses para acabar o ano letivo, 17 escolas municipalizadas, são professores, coordenadores, diretores, secretários, o pessoal da merenda, o pessoal zeladores que moram na escola. Então, assim, era muita gente sendo, além dos alunos, porque tem todo o vínculo também de pessoas, para você ter uma ideia, tem pessoas que estavam 30 anos na mesma escola, 30 anos trabalhando na mesma escola. Você imagina o vínculo que aquela pessoa tem, já conhece, já passou os pais, os filhos, agora netos, então ele, né, cria um vínculo e essa pessoa tem que sair porque foi municipalizada, e a maneira que foi municipalizada. A gente sabia que tinha isso na lei, no Plano Municipal da Educação. Isso aí a gente já sabia. Mas o problema é isso, é você chegar a 2 meses, já estavam discutindo desde maio, né, segundo a dirigente da educação, estavam discutindo desde maio, mas resolveram fazer o quê? Prestes da próxima eleição, anunciar, e de uma maneira truculenta, de uma maneira que pegou em cima de todos os trabalhadores, né, trabalhadoras, educadores da escola, e, assim, você se vira, né, não sem nenhuma humanidade, sem nenhuma sensibilidade do que eles estavam passando, se eles já tinham conta, se eles tinham problemas, se eles já tinham feito prestações. Então, assim, essa é a maneira do Felício e do Anderson, que é o prefeito agora, é a maneira de governar, e infelizmente aqui na Câmara nós temos vereadores que dizem amém, e sem importar com a vida das pessoas, vota em todos os projetos que o governo manda. E aqui pé que está atualmente essa questão da municipalização? Existe algum meio de poder pará-la, né? Seja por órgãos aí jurídicos dentro da Câmara, né? A que pé que está essa discussão hoje, Juliana? Bom, aqui na Câmara, o que a gente podia fazer, nós fizemos, né? Nós entramos com pedido de mandato de segurança, fizemos vários movimentos, até mesmo tentando atrasar, não dando parecer, pedindo para alguns colegas que estavam junto, segura o parecer para ganhar tempo. Nós conseguimos fazer, assim, inclusive ganhamos um tempo a mais para que o projeto não fosse votado. Mas, em termos jurídicos, assim, a gente não consegue fazer mais nada. A POSP entrou, depois do projeto, a POSP entraria com um processo para barrar, inclusive da categoria O, dos professores da categoria O, conseguiram, né, porque os professores da categoria O iam ser, assim, dispensados sem
vínculos, já tinha feito escolha na sala, eles iam perder, não ia ter como escolher novamente. Então, enfim, eles iam ser bem prejudicados, os mais prejudicados. Conseguiu reverter na questão dos professores da categoria O. Mas, em relação ao projeto mesmo, e toda essa movimentação, é um processo que foi após a votação. Acontece, olha só para você ver, tão... O negócio também é dinâmico e complicado, que a gente tem... Lógico, se a gente ganhar, se a POSP ganhar, ótimo, para tudo e volta. Não sei como voltar, porque, por exemplo, eu sou professora da rede estadual, eu fui na escola no final de dezembro, já estavam empacotando tudo, tirando tudo que era do estado, mandando para outra escola, mandando para a diretoria de ensino, já estavam fazendo toda a mexedura, né, em relação à vida dos professores e funcionários. Então, imagina se reverter isso, como que vai ser? Eu, por exemplo, semana passada, escolhi a minha nova sede, né, onde eu vou ficar. Então, você reverter isso vai dar um trabalhão e vai dar, assim, um problema, porque os professores já estão chegando na escola nova, né, os professores do município já estão chegando na escola, e, enfim, fazer toda essa modificação de novo vai dar um grande trabalho. Mas, se ganharmos, é o que tem que ser feito. Volta tudo de novo e faz um processo com mais tempo, com mais atenção mesmo em todas essas questões, né? Vamos ver, agora é um processo da POSP, que a POSP entrou com isso. Certo, vamos falar aqui, Juliana, do banhado, né? Que é uma das principais discussões aqui de São José. Primeiramente, uma pergunta mais ampla, né? Como que você vê o tratamento aí da prefeitura, né, com aquela região? Bom, como que eu vou ser repetitiva? Eu acho que se tratarem as pessoas como elas devem ser tratadas, como humanas, né, com humanidade, a gente vai ver que um processo tem que ser diferente, né, tem que ser com mais diálogo, né? Não dá para chegar como a prefeitura chegou, lá destruindo casa, simplesmente destruindo casa da pessoa. A mulher saiu para ir ao dentista, quando chegou a casa estava no chão. Isso é inadmissível, né? Isso é inaceitável. Inclusive, a prefeitura vai pagar por isso e futuras vai ter uma multa grande até por futuras demolições, né, nesse caso. Se ocorrerem da mesma forma, sem aviso prévio, não teve nenhum aviso, e nem era para ser derrubada, na verdade. Ô Juliana, desculpa Então, interromper você. pode falar. Você falou que a prefeitura vai pagar, mas vai pagar o preço da casa, né? Porque, tipo, imagina que a pessoa construiu, ela teve que pagar né, a obra, né? Vai pagar o preço da casa? Provavelmente, com certeza não, né? Eles vão pagar uma multa, mas ainda aquém do valor de fato da casa e do que foi perdido na casa, né? A gente sabe que não vai recuperar de forma da mesma maneira que a pessoa perdeu, que o morador perdeu. Então, tem isso também, isso é um prejuízo muito grande. E então, essa questão das demolições, dos bairros irregulares, eu estou na frente parlamentar e também entrei na discussão, quando a gente foi formado aqui uma frente parlamentar para discutir os bairros irregulares, porque nós temos muito aqui em São José dos Campos, mais de 180 bairros ainda estão irregulares. Só que, assim, cada bairro é uma situação, tem que ter um diálogo, tem que ter um grupo que realmente trabalhe em cima disso, porque senão fica parado. Bairros onde as pessoas estão precisando de água, que já está lá com a casa consolidada, já moram há muito tempo, não vai ser demolido, mas também não sai a regularização, está precisando de água, está precisando de luz, não consegue, porque
desde a época do prefeito Carlinhos, o Carlinhos fez uma secretaria, criou uma secretaria de regularização fundiária, onde regularizou em 4 anos mais de 20 bairros. Pra você ter uma ideia, esse governo, se ele terminou algum bairro que ainda deixou, que o Carlinhos deixou em andamento, foi muito. Ele extinguiu a secretaria, está lá com um ou outro cuidando, mas assim, você sabe que não anda com a velocidade que tem que andar, né? Então, eu espero que, por exemplo, esse ano, essa comissão de vereadores que estão para discutir a regularização fundiária, a gente consegue colocar mais pressão e cobre mais também a resolução nesse sentido, principalmente para esses moradores que precisam de água e luz em bairros que estão para ser regularizados, mas que ainda não tem nem data prevista, né? E isso é um problema. Agora, a questão do banhado, a gente sabe que tem um interesse aí muito grande de tirarem os moradores de lá e construir a vida via banhado, e, enfim, e é uma especulação imobiliária muito grande, não só lá, em outros locais também. Então, estamos de novo discutindo e levantando várias questões aí para agora, no começo do ano. O problema, para você ter uma ideia, o problema, Guilherme, que toda vez que a gente coloca um requerimento, pedindo informação, pedindo números, pedindo planilhas, né, dados, todos os nossos requerimentos são rejeitados. Esse é o problema de uma Câmara que só diz amém. Porque nem o nosso papel, que é o meu papel de fiscalizar, claro que não é só com isso, não é só com requerimento. A gente vai em loco, a gente vai através do boletim do município, site, enfim, a gente vai procurando outros dados. Mas o nosso papel de colocar o requerimento, pedindo informação, pedindo dados mais transparente, porque às vezes não está no portal da transparência, nós não achamos alguns dados, os nossos requerimentos são rejeitados, né? Então, e aí a gente fica amarrado. Mas nós já estamos, semana, que dia que foi? Hoje é segunda? Quinta-feira, eu estava conversando aqui com o pessoal em relação à regularização fundiária, para a gente acompanhar melhor essa situação e ver os próximos passos, né, que eles estão querendo dar em relação à regularização fundiária, tanto do banhado, como que eles vão tratar o banhado e outros bairros também. Juliana, quem são os vereadores aí desta comissão? Olha, ano passado reuniu eu, Amélia, o Tomás, o Júnior e eu não lembro se teve mais alguém. Não me recordo se teve mais alguém. Lembro que nós 4 estávamos na comissão, a Dulce Rita também, vereadora Dulce Rita. Não lembro se tem mais, eu acho que eram nós 5. Nós fomos, por exemplo, nós chamamos o doutor, o promotor, o defensor, o Salvador, né? É Salvador mesmo? Não lembro o nome, gente. Dá um branco. Chamou o defensor Jairo. público. Nós fomos. Hã? O nome do Jairo. defensor acho que é Jairo Salvador, né? Jairo Salvador. Certo. Então tá certo. Nós chamamos o doutor Jairo, nós tivemos reunião com os moradores, nós fomos lá na promotoria, nós conversamos com o Médici, nós conversamos com a OAB, nós fizemos várias audiências, né? Conversando com várias pessoas, para a gente entender o que a gente faz, o que está acontecendo. Lá na promotoria foi muito interessante, porque eles também colocaram a visão dele, como que estão os processos, quantas demolições estão para ocorrer. Então, tem muita demolição ainda para ocorrer aqui em São José. Então, né, a gente foi entender nessa primeira fase. Agora, na segunda fase, a gente quer resolutividade da prefeitura. Nós queremos, nesses bairros que estão para ser regularizados, que podem ser regularizados, que podem ser já pessoas que estão precisando ligar água e luz, que os bairros estão ali
em vias, quase regularizando, a gente quer a celeridade, a gente quer que a prefeitura faça o papel dela de regularizar o bairro. Hoje em dia, tem dois tipos de regularização. Tem a específica, a social e a específica, né? E aí, com isso, o que aconteceu? Houve a possibilidade dos moradores regularizarem o seu bairro, suas casas e o seu bairro. O que acontece? Locais onde os moradores não têm condições, a prefeitura está lá mandando carta para que os moradores se reúnem, façam uma cotização para regularizar. Só que tem regras, e a prefeitura não está cumprindo essas regras, porque tem locais que, tudo bem, são chácaras, as casas podem ser grandes, mas são moradores antigos que herdaram de seus pais, estão lá há muito tempo e que hoje eles não têm condições de arcar com uma regularização, né? Então, tudo isso a gente tem que estar colocando em pauta, porque daí não dá para a prefeitura simplesmente jogar para os moradores, e os moradores não têm condições. Eu acompanhei bem uma região aqui de São José, os moradores não têm condições de fazer, e aí a prefeitura não faz, os moradores não fazem, a prefeitura chega com ameaça, falando que vão ser derrubadas as casas se eles não regularizarem. Não pode ser assim, gente, não pode. Não dá para ser assim. Então, e ela também não faz a parte dela, né? Não regulariza, não termina a regularização de alguns bairros e não faz onde porque ela teria que fazer, por exemplo, nesses bairros, ela teria que fazer um levantamento socioeconômico. E isso ela não fez. Simplesmente mandou o documento, uma cartinha falando que os moradores teriam que regularizar, fazer a regularização. Então, assim, né? Tira das costas dela, joga dos moradores, os moradores não têm condições, os moradores ficam apavorados, claro, que recebem uma carta falando que eles podem derrubar a sua casa. Os moradores estão lá há muito tempo, pessoas aposentadas, salário mínimo, menos que o salário mínimo até. Então, assim, deixa eu só apertar aqui. Então, essa questão da regularização, nós vamos continuar, talvez com esse grupo que já estava no ano passado, algum outro vereador que queira participar também, mas a gente continuar e cobrar da prefeitura uma postura com mais responsabilidade, né? Com mais responsabilidade para esses bairros, para esses moradores. Ô, Juliana, né? Por que o Carlinhos não conseguiu regularizar o banhado, na sua opinião, né? Porque se regulariza o banhado, né? Que é uma das principais bairros aí, o principal bairro hoje nesse problema, ajudaria a regularizar outros bairros aí da cidade. Por que não houve essa regularização do banhado, ô, Juliana? Liga seu microfone, por favor. Boa pergunta. É algo que eu nunca questionei, nunca perguntei, nunca procurei saber por que não regularizou o banhado. Eu acompanhei a regularização de vários outros bairros, principalmente na região leste. Fui desde o começo, fizemos reuniões e participei, conversei com moradores, vi o bairro sendo regularizado, vi o bairro sendo... vi as obras de melhorias da rede de esgoto, asfalto, fui na entrega de documento, enfim, de vários bairros. E não o do banhado, o que eu acompanhei foi o acordo, a conversa, e muitos moradores saíram, porque teve uma conversa de várias... o que eu acompanhei foi o seguinte, teve uma proposta dos moradores saírem do banhado, várias propostas. Então, teve o aluguel social, teve morador que foi para outro bairro, teve morador que recebeu uma quantia em dinheiro, teve morador que recebeu a casa, do Minha Casa Minha Vida, enfim, teve várias situações, isso eu acompanhei, saiu mais de 100 famílias do banhado, e quem quis ficar, ficou. Então, foi o que eu acompanhei, mas eu nunca questionei, de fato, por que
da regularização, mas eu vou questionar. Eu vou perguntar, eu vou procurar saber sobre isso, porque eu também não sei te responder, Guilherme, o porquê de não terem feito a regularização do banhado, se existe algum... Eu sei que, por exemplo, em alguns bairros da Zona Norte, principalmente, não consegue fazer a regularização devido a questões ambientais, devido à questão de encostas, então tem lugares que não dá para regularizar porque realmente é perigoso, tem perigo de como que fala? De cair, não vou lembrar o nome, de cair a casa, enfim, são situações que não pode ser regularizada por causa dessas questões. No banhado, de verdade, eu nunca procurei saber o porquê de não regularizar o banhado. Não sei se é porque é parque, né? É um parque, hoje é tido como parque estadual, né, do banhado, enfim. Mas eu vou procurar saber, vou procurar saber. Isso você tá falando da época do Carlinhos, né? A pergunta é por que o Carlinhos, né, não conseguiu regularizar. Certo. Sim, da época do Carlinhos, eu quero saber o porquê que eu vou procurar saber o porquê que não aconteceu, se tinha algum entrave, se tinha algum impedimento, qual o problema ou por que ele não fez. Isso eu não procurei saber, não, de fato, nunca passou pela minha cabeça. Ô, Juliana, você falou aí no começo aí dos servidores aí municipais que, né, sofreram aí um brutal ataque em torno da questão da reforma da Previdência Municipal e também parece que tiveram problemas aí no final do ano passado, né? Parece que toda vez que eu vou na Câmara você encontra um monte de gente lutando por pautas, né, específicas, né? É, a pergunta que eu faço é, né, o que está sendo discutido aí entre principalmente você e a Amélia, né, que para mim acho que são as únicas vereadoras aí da oposição, né, em torno da questão dos servidores. Olha, todo ano tem questões em relação a servidores, por exemplo, tem a questão de gatilho, teve ano passado pautas em relação aos professores também da rede municipal, que era do piso salarial, e com o piso, olha só o que eles fizeram. Veio o piso salarial, ótimo, eles deram o piso salarial para os professores PDs, só que eles mexeram no plano de carreira, não deram piso para os professores efetivos, e ainda mexeram no plano de carreira dos professores efetivos, tanto os antigos quanto os novos. Gente, isso aí é um massacre na educação que, assim, não tem tamanho, né? Nós já temos um histórico de cada vez a educação tendo pouco atrativo na educação. O plano de carreira era uma maneira de você atrair o professor. E agora, mexendo, para você ter uma ideia, além do salário ser baixo aqui em São José, entre as cidades aqui da região, por exemplo, a diferença era, vamos pegar lá, São Sebastião, R$ 40 a hora-aula para o professor, e aqui em São José estava R$ 13 a hora-aula do professor. Então, a disparidade do valor da hora-aula. Além disso, mexer no plano de carreira. Então, sempre tem pauta, porque eles nunca fazem nada para auxiliar o servidor, o professor, auxiliar os servidores da saúde, da segurança, não fazem. Eu acho que tem um grupo lá que não é possível, que eles planejam o que a gente pode tirar do servidor, o que a gente pode mexer no servidor, o que a gente pode, né? É o instituto, a dívida do instituto. Eles mexeram no instituto, no dinheiro que é para pagar a aposentadoria dos servidores. Eles não pagaram. Isso não é de hoje, não, tá, Guilherme? Isso não é de hoje, não. Eu fiz uma apresentação desde a época do Emanuel, que eles estão mexendo
na parte patronal e tirando a parte patronal. Então, por exemplo, o servidor tem que contribuir hoje, contribuir com 14% para o Instituto, a parte patronal teria que ser 26%. E aí, lá atrás, na época do Manuel, chegou a ser 2% a patronal. Isso foi tendo um rombo no Instituto, foi acontecendo assim, né? Aí depois foi para 10%, 14%, 12%, sempre menos do que deveria ser. Isso foi acarretando, né, rombo. Agora, né, o Instituto começou a ficar forte, robusto, tendo bens. Agora eles querem não, estão fazendo o quê? Tirando a parte do lucro do Instituto para pagar o próprio Instituto, eles tiram para pagar outras coisas, eles não fazem o aporte ao Instituto para os servidores. Então, assim, vira e mexe tem debates e discussões aqui que é inacreditável. É inacreditável. A gente vai continuar defendendo firmemente o serviço público de qualidade, porque também, assim, mas em tal lugar é ruim, o servidor é isso e aquilo. Não, a gente defende o servidor, mas também a gente cobra do servidor que ele faça o trabalho dele, isso é fato. Né? E tem muito servidor bom, muito servidor que está ali, sim, para servir a população, mas também quer ter esse retorno enquanto trabalho, porque o servidor não tem fundo de garantia, como tem todos os outros trabalhadores seletistas. O servidor hoje agora tem que pagar 14% depois de aposentado. Olha aqui, onde já se viu, né, que estímulo que nós temos. Então, tem várias questões em relação aos servidores ainda que vão chegar. Agora vai vir a discussão do gatilho, e, enfim, vamos ver como que vai ficar. Eu e a Amélia, a gente sempre está ali em favor dos servidores e colocando as pautas em debate. Agora tem a questão da terceirização, outra pauta aí que a gente está, que eu falei bastante, bati bastante, a questão da terceirização. Guilherme, dá licença só um pouquinho. Desculpa que foi um problema aqui para resolver, mas já resolvi. Então, assim, a questão da terceirização. Tem quem defenda a terceirização. Só que olha só, Guilherme, nós temos as creches que foram todas terceirizadas. Todas as creches de São José dos Campos foram terceirizadas. Ficou somente 3 sem terceirizar, mas foram questões pontuais. As creches terceirizadas, a diferença de salário é gritante. As professoras trabalham o dia inteiro, meio período como professora, meio período como educadora, e recebem um salário menor ainda que os professores da rede. Recebem menos, tem lugar que recebe R$2.100, R$1.800. Então, quer dizer, é uma precarização do serviço também, porque acaba isso sendo uma bola de neve, né? Você ganha pouco, você trabalha muito, você também não consegue fazer um planejamento adequado, você, sabe, são várias questões aí que vão sendo levantadas pelos próprios professores e funcionários das terceirizadas, e que a gente tem que estar cobrando todo momento o poder público, porque senão, aonde vai parar? Aonde que vai, o que vai acontecer? E outra, quem sente depois são as crianças. Porque imagina, a professora que trabalha o dia inteiro, ela deveria fazer o HTC, ela deveria ter o tempo de fazer as atividades, fazer, né, a parte da pedagógica, mas não, ela está na sala, no lugar de outra pessoa. Enfim, são situações que a gente vai continuar discutindo e que envolve os serviços públicos, que envolve os servidores, que envolve as pessoas e os munícipes. Certo, Juliana. Outro tema que pega bastante aqui na cidade daqui de São José é a questão do feminicídio, né? O vira e mexe, né? Quando consigo acompanhar, tem um caso aí de feminicídio aí em São José. O que você e outros vereadores, principalmente o seu mandato, discute em torno desse tema e quais medidas aí precisam ser tomadas para poder frear essa barbárie? Olha, Guilherme,
Infelizmente, nós temos nós estamos num país machista, que a gente está a todo momento, isso aí é uma pauta que a todo momento, que não é só das mulheres. Agradeço você pelo espaço e que você seja um homem que abrace isso, essa pauta que é tão importante para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais pacífica, mais humana, né? Essa questão da violência contra as mulheres, ela é muito grave, ela é muito séria, aumentou muito na pandemia, mas ela vem de uma cultura, é algo cultural, de uma cultura machista, onde o homem, ele é dono, ou ele tem um poder sobre a vida da mulher que não pode, que a gente não cabe mais, né? Não cabe mais na sociedade hoje esse tipo. Mas, infelizmente, a gente vê a todo momento episódios acontecendo de feminicídio, de violência contra as mulheres e violência contra as crianças também, né? Contra os filhos, as filhas. Então, essa questão da violência, a gente tem que realmente ser uma pauta de tolerância zero. Né, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, idoso, enfim, a violência de modo geral. Nós passamos aí por 4 anos de um governo que disseminou a violência, a intolerância, armas, ódio, e isso chega, basta, ficou para trás, e agora a gente tem que reconstruir a fala, reconstruir daqui para frente, a gente colocar de fato a pauta de uma sociedade mais pacífica, mais humana, onde nenhuma violência é tolerada. Isso a gente não pode abrir mão, porque a violência, se a gente abre um espaço, ela vai chegar de algum momento, em algum momento, em nós. Ela pode dar a volta, mas ela pode chegar em nós. Então, a gente não pode dar espaço para esse tipo de situação. E a violência contra a mulher é uma daquelas que a gente não pode mesmo. É inaceitável você ter um discurso. Só que isso muda várias questões. É o discurso, é a fala, é a piada que não pode ser mais feita. Enfim, é cultural, né? E cabe a gente aí, na sociedade, a gente também mudando os pilares da sociedade em questão da cultura e educação. Aqui, a gente debate, a gente discute, a gente faz várias, faz eventos, faz lives, faz conversas, faz rodas de conversa, discute a questão da delegacia, uma pauta que a gente está brigando para a delegacia 24 horas, para atender as mulheres que são violentadas, tanto depois das 18 quanto aos finais de semana, né? Que hoje nós temos uma delegacia de mulheres, mas ela é no horário comercial, e o final de semana, onde o índice é alto de violência, ela é fechada. Então, a gente está brigando para que seja 24 horas, né? Enfim, e fora o debate. Uma coisa muito interessante, Guilherme, que conversando com a delegada há um tempo atrás, olha só como a educação e a cultura tem que ser a base para essa mudança também. Ela nos falou que o número de mulheres que procura delegacia hoje, quando ela reconhece a violência logo no começo, uma violência psicológica, uma violência verbal, logo no começo, ela já está procurando. Então, ela não, antes, isso, você aceitava violência psicológica, patrimonial, uma violência verbal, mas não bateu, não é. Agora não, as mulheres estão indo mais cedo quando consegue observar esse tipo de violência. Através do quê? Porque está sendo cada vez mais disseminado os tipos de violência, né? O que acontece. Só que isso tem que ser, as mulheres estão tendo esse conhecimento, agora os homens também têm que ter. Os homens também têm que aprender. Os homens também estão inseridos nessa sociedade machista. Então, também tem que ter um movimento entre os homens de conversa, de diálogo, de aprendizado, né? Não é passar a mão na cabeça dos homens, não, mas é mostrar porque eles também nasceram e cresceram numa sociedade assim, e às vezes é isso que eles conhecem. Então, precisa esse movimento também dos homens colocarem
e mostrarem o que está errado, que aquele tipo de situação é errada, que aquele tipo de fala é errado, porque eles também muitas vezes acham que é normal. Então, é todo um movimento que precisa ser mexido, melhorado, e a gente sim avançando nessas questões. E aí a gente vai ver, sim, a diminuição da violência e do feminicídio. Nós vamos chegar lá. E Juliana, fala um pouco aí da questão da indústria, questão do emprego, né? Eu acompanho aí a categoria metalúrgica, né? E vejo aí vários problemas aí de fábrica em torno da questão do emprego, né? Questão, né, de salário, né? Como que a Câmara dos Vereadores, principalmente você, pode intervir nesse processo aí para colaborar, né, com a luta desses trabalhadores? Bom, nós sempre estivemos aqui do lado dos trabalhadores, né? O nosso papel é ficar do lado dos trabalhadores em todos os momentos. Então, toda vez que teve o sindicato aqui, os trabalhadores com alguma pauta, com alguma questão que a gente pudesse intervir, né, de alguma maneira, a gente se colocou do lado dos trabalhadores. Eu me coloquei do lado dos trabalhadores. Em situação tanto a indústria ou a questão de serviços. Então, a gente sabe que está mudando a questão industrial, a gente sabe que tem um movimento aí, já não é de hoje, para aumentar os serviços e a indústria, né? O trabalho nas indústrias vai ficando mais automatizado, aí os trabalhadores vão ganhando menos, também, toda essa questão a gente vai acompanhando, mas a gente está sempre junto, ou discutindo com o sindicato e a favor dos trabalhadores, exatamente porque a gente precisa deles também, né? Então, aqui o papel é de apoio quando precisa, quando tem alguma lei de favorecimento, até mesmo, por exemplo, de isenção para empresas, para que ela se instale na cidade. A gente aceita, porque a gente quer que venha, assim, emprego e dê espaço para os trabalhadores. Agora, é lógico que não dá para a gente aceitar a precariedade, né? A precarização do serviço. E, infelizmente, esse movimento a gente tem visto com as reformas que foram aprovadas, reformas trabalhista, previdenciária, precarizou muito o serviço, precarizou muito essa questão dos direitos dos trabalhadores. Então, isso também infelizmente, a gente sempre está debatendo, está colocando a situação, algumas coisas a gente espera que seja revertida nesse novo governo, porque quem perdeu muito foram os trabalhadores. Mas aqui o nosso papel é, sim, de apoiar quando vem pautas dos trabalhadores, quando vem algum grupo, pode até não ser o sindicato, mas quando vem grupo de trabalhadores aqui para conversar conosco, querendo o nosso apoio, para dialogar com a fábrica, para dialogar com a empresa, eu, pelo menos, sempre me coloco em favor e ao lado dos trabalhadores. E quando vem algum projeto que a gente tem que votar de alguma maneira, dando isenção, mesmo que a gente não gostaria, mas a gente faz exatamente para trazer ou para que a empresa permaneça aqui na nossa cidade e não feche e não deixe mais pessoas desempregadas. Certo, Juliana. Juliana, uma das coisas que eu sempre procuro debater aqui, quando vou discutir política aqui da cidade, é que, né, assim, quem é de fora percebe que são as mesmas pessoas que estão lá dentro, né? Muitas delas estão desde quando era criança, né? E muita gente, né, que usa política daqui de São José para poder fazer carreira, né? Venhamos e convenhamos. Até brinquei eu lembro que nas eleições de 2018, né? Até brinquei com o André, que é meu parceiro hoje aí de canal, que é um amigo meu de longa data, que o pessoal fala de tanto da renovação da política e acaba trazendo o doutor Coimbra, né? Que não tem nada de renovação da política. O que acontece com essa política de São José, que são sempre os mesmos,
E como, né, discutir essa renovação sem cair numas aberrações, desculpa aí falar, né? Acho que não traz problema para você, como por exemplo o Tomás do Novo, né, que é um cara que discute ou que não faz ou que discute bobagem ou que está fazendo bobagem, né? Enfim, eu queria, né, falar sobre isso com você, né, essa questão da política de São José sempre ser os mesmos, né? Olha, Guilherme, boa pergunta. A política em si, a gente vê que é um espaço de pouca renovação. Tem mudado, né? Mas a nossa discussão política do país em geral, ela é nova, né? O que falavam para a gente desde o começo? Ah, política é chata, eu não gosto de discutir política. Ai, não, política não, não. Então, isso faz com que as pessoas se afastem da política. E, lógico, esse debate, esse discurso é para beneficiar, para que fiquem os mesmos discutindo política, porque eles gostam de discutir política e sabem a importância de discutir política, né? Então, tem isso também. A partir do momento que a gente abre o debate político e as pessoas começam a participar, e mais pessoas, e das minorias, e da representatividade, mulheres, negros, jovens, enfim, deficientes, LGBTs, quanto mais eles também vão entrando e vão vendo que as pautas são importantes para suas defesas, a política vai se renovando, a gente vai vendo pessoas novas entrando, que são representantes de um grupo, que são representantes de uma comunidade, de uma ideia, enfim. E isso a gente vai vendo passos lentos, mas vemos, né? E aqui em São José, não só aqui em São José, o movimento é aqueles que a gente já sabe, os coronéis dos partidos, né? Aqueles que não querem sair, não dá espaço para o novo, não dá, ninguém vai chegar para dizer, não, ninguém chegou para mim e falou assim, Juliana, vem aqui, você vai ser eleita, eu vou te ajudar e tal. Não, a gente tem que. Olha, não é fácil, é a gente cavar um espaço, a gente galgar o degrau, que não é fácil, não é fácil, infelizmente. Mas, quando acontece essa questão da representatividade, você ter pessoas por trás de você te dando força, não, vamos junto, vai somando, vai agregando, vai dando cada vez mais peso, né, e te ajudando, aí você chega. É um movimento. O que eu vejo, às vezes, não tem uma lei igual para o executivo de reeleição, né, de 2 mandatos apenas. Talvez se tivesse para os parlamentares, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, isso, né, faria com que isso tivesse uma oxigenação e mais pessoas iam mudando. Mas quem faz as leis? São os deputados, e eles não vão fazer uma lei que eles mesmos vão sair, serem prejudicados. Então, é isso, e vai acontecendo, e vai permanecendo essa questão, e vai continuando os mesmos, né? Então, a renovação não acontece. E as pessoas também, Guilherme, uma questão, como elas não gostam muito de política, elas também não entendem como funciona. O que acontece? Você vota numa pessoa do partido, mas não vê que o partido dela, por exemplo, é a soma do voto de todos que estão ali na legenda, né? Então, ela vota numa pessoa, não, é renovação, vota naquela pessoa, mas já tem o cabeça da chapa naquele partido. Aquele partido talvez faça só um, e o cabeça, ele quer voto para que ele seja eleito. Então, ele coloca até outras pessoas novas, renova, mas pessoas que ainda nem foram nas urnas, então nem sabem quanto que vai ter de voto, mas vai levar um voto, são representantes de tal lugar, de tal bairro, leva voto para a legenda, mas o que já está lá, que já tem um trabalho solidificado, já tem um sólido, né? Um trabalho que já acontece, e já tem ali as garrafinhas, já tem as pessoas que votam nele, já tem uma ideia de quantos votos ele vai ser o cabeça da chapa, e o voto acaba sendo para ele. E aí isso não renova. Então, entender como faz, como é o processo também é importante, para que você, às vezes,
vota numa pessoa boa e elege um ruim, que vota contra você depois, né? Então, isso, infelizmente, isso acontece. E acompanhar a política, né? A política, a gente tem que mostrar que a política é boa, é importante, é necessária, e essa coisa de, que eu não gosto de política, isso ficou lá para trás. A gente precisa, sim, talvez não goste agora, talvez seja um remédio amargo, mas a gente precisa entender, a gente precisa participar das audiências, participar dos debates, saber o que foi votado, quem votou no quê. Isso é importante, para a gente não errar depois e sempre ficar os mesmos. Não, sim. Tanto é que teve um caso aí em 2020, né? Claro que foi o caso da Jéssica, né? Que teve número para ser eleita e não foi por conta disso. E, ô Juliana, para a gente terminar aqui, né? A nossa entrevista, estamos aqui com quase uma hora de papo, né? Passou rápido, né? E, e a pergunta que eu faço é o seguinte: mais uma pergunta nacional, né? Nós estamos, mas tem a ver aí com o município, nós estamos acompanhando, né? Várias movimentações aí, né? Golpistas da extrema direita que teve aqui em São José, né? Que o pessoal, né? Se instaurou aí na frente do CTA e ficou lá por um longo tempo, né? Inclusive, quando eu precisei viajar para São Paulo e parei naquele posto perto, vi o absurdo que era, né, o acampamento. E, Juliana, por que o prefeito, né, o Anderson, né, tem a mão de ferro aí contra os moradores do Banhado, já que nós estávamos discutindo isso, mas se foi muito frouxo aí para combater o pessoal aí do CTA. Porque ele é um bolsonarista, talvez não declarado, não de verde e amarelo, mas ele é, né? E aí, assim, ele precisa desse povo até mesmo para a reeleição, para estar com ele de alguma maneira. Infelizmente, né, Guilherme, a gente viu isso mesmo, uma conivência com o errado e de uma maneira pesada com quem trabalha para a cidade, para quem trabalha na saúde, na educação, dos servidores e para os moradores do Banhado e dos bairros irregulares, essa situação que a gente viu. Nós vimos esse episódio grotesco e ainda nós temos muita gente que defendeu o dia 8 de janeiro, né, a invasão lá em Brasília, e agora fecha os olhos para o que está acontecendo, que nós estamos vendo diariamente lá com os índios, né, os Yanomamis. E, infelizmente, é um povo cego, um povo, uns patriotas que a gente não entende, que acho que não estuda, não procura conhecer a verdade, só fica naquela questão do WhatsApp e das fake news e reproduzindo mais fake news e multiplicando e compartilhando. E aqui em São José, infelizmente, nós temos, sim, muitos, a gente viu na votação, que tem muita gente que compactua e aceita e acredita nas mentiras. Tem aqueles que acreditam nas mentiras e aqueles que falam as mentiras, né? Tem públicos diferentes, tem bolsonaristas diferentes. E aqui em São José a gente vê que o prefeito está aí, o Felício, que é vice do Tarcísio, né? Não sei se ele vai desvincular agora, tentou desvincular um pouco aí nessa questão da invasão em favor da democracia e tal, mas é uma linha parecida. Na verdade, o Bolsonaro, a gente sabe, já não é de hoje, desde quando ele foi deputado, as falas dele como deputado, as falas dele na campanha, eu não sei como uma pessoa em sã consciência acreditou que ele faria muito bem para o Brasil, para o país. Só o gesto dele de arma, de que vai metralhar
quem pensa diferente, as falas grotescas dele, gente, é algo assim já repugnante. Então, hoje eu estou mais assim, de verdade, eu tolerei bastante, tem pessoas que eu gosto, que são bolsonaristas, que tolerei bastante, mas de verdade, cada vez menos eu não consigo, não dá para dialogar, não é diálogo. Uma pessoa que reproduz machismo, reproduz a homofobia, reproduz a violência, né? Reproduz e fala que a questão dos indígena aceita aquilo que está acontecendo lá e quer passar pano naquilo. Gente, você vai ter o quê? Qual que é a medida, né? Que diálogo que você tem com uma pessoa dessa, uma pessoa que não quer ver, que... Então, vai ficando de cada vez mais difícil. Bom, felizmente, nós tivemos um Alexandre de Moraes aí, junto com outros também, lógico, mas que conseguiu dar uma freada e a gente agora não pode abrir espaço para voltarem e com os discursos que eles já fizeram, né? Então, agora é realmente tolerância zero para os bolsonaristas, o discurso de violência e ódio. Então é isso aí, pessoal. Né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista. Quero agradecer a presença da Juliana, né? Gostei aí de conversar com ela. Né? Já estava querendo fazer essa entrevista, acho que já faz um tempo já, a gente não conseguiu marcar, né? Finalmente a gente conseguiu marcar. E passo a bola para Juliana fazer as considerações finais. Guilherme, eu que agradeço o espaço, né? Agora volta aos trabalhos na Câmara, estou à disposição, alguma pauta, se tiver alguma coisa aqui na Câmara que quiser bater uma bola, a gente conversar sobre algum projeto, estou à disposição, tá bom? E para conversar sobre a cidade, o movimento, os trabalhos e a correria do dia a dia, que a gente vai sempre, né? Às vezes está aqui na Câmara, às vezes está fora, está num bairro, está atendendo o munícipe, mas enfim, estou à disposição para a gente, para quando quiser conversar e falar sobre as questões da cidade, é muito importante a gente ter esse espaço para mostrar um pouquinho do nosso trabalho, para mostrar um pouquinho da gente e falar com o munícipe, né, quem gosta de discutir política, e levar um pouquinho essa leveza, levar a política, ela é importante, ela é pesada, mas ela tem que ser um pouco mais leve, porque é o nosso dia a dia, então a gente tem que fazer da política algo normal, habitual, a gente debater ideias, e não debater ideias, né, não discutir o que não se discute, né, eu não vou discutir com a questão da violência, não vou discutir se é certo ou errado o machismo, eu vou discutir não, isso aí é tolerância zero, mas as ideias em relação à política, o que eu acho de algum projeto, do que é alguma situação econômica do país, ideias sobre o que a gente pode fazer na cidade, trazer para a cidade, de projetos, isso é sempre importante a gente debater. Então, estou à disposição também de quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, o Gabinete 14, e está sempre de portas abertas. Um grande abraço. Maravilha, então, né? Mais uma vez aqui agradecendo a Juliana, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Lembrando sempre aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates Título um pouco, curta, compartilhe e acompanhe o nosso trabalho. Né? Também curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates Título Pouco e siga a gente no Instagram Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? Daqui a pouco eu volto para mais uma live, mas essa aqui já está encerrada. Então fui, até